Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbio e hoje nós vamos conversar sobre o PET, volume 3, do segundo ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Então, dando sequência a esses estudos de calor, na semana 3 nós vamos estudar essa fórmula que vai nos indicar a relação entre calor, energia interna e trabalho. Como que se chegou nessa fórmula? O livro vai desenvolver então a ideia que a gente vai chamar de primeira lei da termodinâmica ou conservação da energia. Por quê? Se eu pegar um sistema, a energia que tem dele só pode acontecer de tal forma. Eu estou recebendo ou doando energia para o meio externo, eu tenho energia das minhas partículas, eu tenho energia sendo utilizada para a realização de trabalho. Então, lembrando que a gente já viu esses conceitos aqui nas semanas 1 e 2. Se você não tiver lido o material, nem assistido ao vídeo que eu fiz sobre esse assunto, pare esse daqui, veja o anterior, porque é muito importante você se lembrar desses conceitos para que então entenda essa relação daqui, ok? Bom, dado então que a energia vai estar sendo trocada com o meio dentro das partículas ou realizando um trabalho, a gente pode ver nesse exemplo daqui, né, ele nos indica uma relação onde ele nos fala o tanto de energia que um gás recebeu, o tanto de energia interna que aumentou, e aí ele pergunta a variação da energia interna. Né? Primeiro se aumentou de 700, de 7.000 para 7.500, a variação foi de 500, né? Bem tranquilo. Interessante que ele pergunta que a energia do gás aumentou ou diminuiu. E ela aumentou, né? A energia interna aumentou, então a temperatura também aumenta. Aonde que está isso? Está nas semanas anteriores. Então, não se esqueçam de voltar aqui, ó, na semana 2 e 3, olha, a gente vai falar aqui que se a energia interna aumenta, a temperatura do sistema também aumenta. Isso é da semana 2, nós já conversamos sobre isso, mas né, todas as atividades, as semanas aqui estão interligadas, a gente não pode pular nada. E aí ele nos pergunta sobre o trabalho realizado, né? A gente consegue calcular, porque olha, se eu tenho o Q e se eu tenho o ΔU, eu consigo calcular meu T. Né? Ele passou o ΔU para lá, virou uma subtração, jogou os valores, eu sei que T é 300. E como é positivo, né, o gás realizou um trabalho sobre o meio. Isso também está descrito nas semanas anteriores, sobre trabalho positivo e negativo. Então voltem lá. A gente está aplicando tudo que a gente viu nos itens anteriores. Depois dê uma olhada aqui também nesse exemplo 2, continua fazendo essas relações. Olha, se eu tenho dois valores aqui, eu encontro o terceiro, né? E aí nós vamos para as atividades. Quero só fazer alguns comentários breves sobre as atividades. Minha ideia não é dar as respostas, né? Só ajudar aí no raciocínio. Sistema adiabático. Então, o que é adiabático? Você tem que voltar, ele vai estar explicando. Mas, isso eu acho importante assim, a gente lembrar que a gente viu quando começa com iso, aqui no início, né? Isotérmico, isovolumétrico, isobárico. Quer dizer que não muda aquilo. Então, isovolumétrico, né? Aconteceu tudo, mas o volume permaneceu igual. Isotérmico, a temperatura não muda. Esse A, na conta do iso, que é de igual, o A é de não. Então, adiabático quer dizer que não alguma coisa. O que é esse diabático? É troca de calor com o sistema, tá? Então, o sistema adiabático são importantes entenderem. Está melhor explicado lá no texto, mas esse eu quero ajudar aqui. Adiabático, o A é de não, e que está falando sobre troca de calor com o meio externo, entre o sistema e o meio externo, tá? Vocês vão conseguir marcar aqui sem dificuldade.
Esse 2 aqui, ele dá um exemplo de uma bombinha, e pergunta que tipo de situação que está acontecendo aqui. Se é compressão, expansão, e aí aquelas palavras que a gente falou, né? Se é isotérmico, isovolumétrico, se é adiabático. Bom, é engraçado até porque a próxima semana vai continuar esse assunto. Depois, se estudar a próxima semana, essa questão vai ficar mais fácil ainda. Mas já aqui, tem pontos que são muito intuitivos da gente saber, né? Se tem um gás aqui, eu aperto, ele sai, eu estou gerando uma expansão do gás que estava comprimido aqui dentro, né? Então vocês com certeza podem cortar aqui as opções que falam que o gás sofre uma compressão, ele está sofrendo uma expansão. Essa expansão, se a temperatura dela mudar nessa expansão, essa está errada. Se o volume dela mudar, então essa está errada. E aí você vai analisar se tem ou não uma troca de calor com o meio externo, ok? Só para a gente pensar um pouquinho, gente, como é que existe uma expansão isovolumétrica? Se eu estou expandindo meu gás, o volume não pode ser o mesmo, né? Isso aqui é uma contradição em si mesmo. Então já vou dando essa dica também, que olha que absurdo. E aí eu deixo para vocês pensarem. Vai ser uma expansão isotérmica ou uma expansão adiabática? Tem mudança de temperatura? Pense em outros sprays que vocês usam, assim, desodorante, qualquer outro spray. Quando você aperta, o gás que vai saindo dele tem uma temperatura maior, menor ou igual à temperatura ambiente? Pensem nisso. Bom, o 3 aqui, você vai saber a energia, o calor, o trabalho, e ele quer saber a variação de energia interna. Então, a gente tem a fórmula lá, ele te deu o calor, te deu o trabalho, te pede para calcular o ΔU. Só substituir aqui e isolar o ΔU que vocês vão encontrar. Não tem segredo não. O único detalhe é que ele dá o seu Q em calorias e você tem que converter para joules, tá? Só isso. O trabalho já tem joule. O 4. Bom, temos uma transformação isobárica de um gás. Isobárica, iso igual, bárica, pressão. A pressão não muda. E aumentou esse volume. Bom, se ele te deu o P e se ele te deu o ΔV, você calcula o seu trabalho com a fórmula da semana anterior. Então, volta lá na semana 2, vê qual que é a fórmula do trabalho e aí você calcula o trabalho com essas informações que ele te deu. Ele também fala que ele recebeu um Q de 850. E aí você tem o trabalho, você vai calcular com aquela fórmula, a variação de energia interna. Se você tem T e Q, você calcula o ΔU. E a temperatura aumentou, diminuiu ou permaneceu constante. Depende do seu ΔU. Se ele for positivo, a temperatura aumentou. Se o ΔU for negativo, diminuiu. Se o ΔU for zero, a temperatura permaneceu constante. Ok, a 4 só continua, ainda dentro dessa fórmula, nos mostrando que se é uma transformação adiabática, né, que a gente já viu que não troca calor com meio, então Q é igual a zero. Se Q é igual a zero, aqui você passa o T para lá, ΔU igual a menos T. Isotérmica, não tem mudança de temperatura, ΔU igual a zero. O calor é igual ao trabalho realizado. Isovolumétrica, se não mudou o volume, não teve trabalho, então Q é igual ao ΔU. Né? Aqui ele dá alguns exemplos no nosso dia a dia que envolvem essas transformações dos gases. Deem uma olhada aqui. Vamos comentar brevemente também as atividades da 4. Tá. O primeiro aqui, para você marcar a correta. Veja, ele está sofrendo uma compressão. Então, o volume dele está diminuindo. Comprimiu, tá? Outra coisa, extremamente rápida. Porque se vocês lerem o texto, vocês vão ver que quando tem uma transformação muito, muito rápida, ela é adiabática. Ela não troca calor com o meio, tá? Então, isso, como eu disse, né? Agora fica bem mais fácil de responder aquela primeira questão da outra semana. Porque agora você sabe, ela é extremamente rápido, ela é adiabático, não troca calor com o meio.
E aí você vai analisar. O que eu indico aqui? Elimine as questões que você sabe que está errada. A questão aqui que está correta, né, talvez não seja tão óbvio para você porque que ela está correta. Mas as que estão erradas aqui, cara, com certeza você vai saber que está errada. Porque é muito óbvio por que cada uma das opções erradas, qual que está o erro nela. E aí só vai sobrar a questão certa. E você vai ficar mais seguro de responder a questão certa. Bom, essa primeira ele praticamente explica de novo a matéria até aqui, né? Aí fala, ó, um sistema pode receber trabalho sem fornecer ou receber uma quantidade de calor e sua energia interna aumentar? Então, um sistema pode receber trabalho. Esse trabalho aqui, então, vai ser negativo. Tá? O T aqui vai ser negativo. Não esse negativo do menos, o negativo dentro do próprio T. Tá? Ele está recebendo trabalho. O sem fornecer ou receber uma quantidade de calor. Então, seu Q vai ser 0. A energia interna pode aumentar. E aí? Você vai ter ΔU igual a menos T, porque isso aqui vai ser igual a 0, né? Igual a gente mostrou aqui. ΔU igual a menos T. É possível? É possível a energia interna aumentar? Explique. Então, o seu vai ser ΔU igual a menos T, mas o seu T pode ser positivo ou negativo. E aí vocês vão desenvolver a ideia aí. 3. Bom, esse gás está liberando calor. Aqui tem caloria, né? Mas poderia ser em joule também. Se ele está liberando calor, né, ele está num volume constante, então ele não tem trabalho, ele está liberando calor, então seu Q é negativo. Né? Você consegue também calcular aqui seu ΔU. Calculando seu ΔU também você responde você. Então, ó, vamos lá na fórmula de novo. Aqui, nesse caso, o seu Q é negativo, seu trabalho é 0 porque o volume é constante. Quanto que vai dar seu ΔU? Você consegue explicar isso tudo aqui. E 4. Bom, você tem um botijão sob alta pressão, você abre a válvula, o gás escapa rapidamente. Se é rapidamente, é adiabático. Não tem troca de calor com o meio, que é igual a 0. Então, por que a situação pode ser considerada adiabático? Já falamos, né? Porque tudo acontece com muita rapidez. É rápido, não dá tempo de ter troca de calor. Aqui você consegue me responder usando de novo lá aquela fórmula, né? Porque se é adiabático, Q é igual a 0. E a temperatura você também vai responder percebendo aí se o seu ΔU é positivo ou negativo. Beleza? Bom, essas são as questões. Se você for aluno de alguma das escolas que eu dou aula e ainda ficou com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola disponibiliza, que eu tiro essas dúvidas que ainda ficaram. Mas é importante você tentar fazer as questões. Não só esperar tudo pronto, pegar a resposta pronta, porque senão não aprende, né? Acho que com essas dicas aqui já fica bem mais fácil de fazer. E é isso, pessoal. Eu vou gravar outros vídeos das próximas semanas também, da semana 5 e 6. Eu gravo vídeo também dos outros anos do ensino médio aqui no meu canal. Então é bom se inscrever no canal, que aí você já recebe quando eu publicar algo novo. E é isso então. Muito obrigado e até a próxima.